Obrigado, Dado, querido. Bem, eu gostaria de chamar aqui no palco para debater sobre um tema tão importante no Brasil, Cláudia Lima, do ITCBio. Palmas para Cláudia. Tatiane Simão, de Somos Amazônia. Somos Todos Amazônia, desculpa. Raoni Guzmán, da Oralab. Bem, antes de tudo, vamos passar o primeiro vídeo aí para a gente entrar na nossa discussão, que é bem interessante. Por favor, amigos, primeiro vídeo. Uau! Gente, como o nosso país é rico, né? Já podemos... Eu vou soltar já uma pergunta aqui para os três, por favor, aqui, olha. Vamos ajustar a cadeira aqui. Eu acho que... Pode botar aqui, Cláudia, vocês dois ficam aí. Eu acho que fica melhor, né? Porque vai ter mais vídeo aí, pelo que me informaram. No final. Os três para cá, né, Dado? Depois, né? Tá. Eu queria fazer uma pergunta a você, Cláudia. Primeiro que, não sei o Dado aí, que é um cara que é um mestre aí em comunicação, mas biocompetitividade, eu nunca tinha ouvido essa palavra. É uma palavra super nova, né? Bioeconomia, enfim. Eu fico feliz. Me fala um pouco da importância da biocompetitividade dentro desses biomas, né, brasileiros, a riqueza que tem esses biomas, e é interessante que os jovens aqui presentes fiquem atentos a isso, né, porque isso está muito dentro dessa nova economia que a gente discute tanto, né, e eu digo que o povo da tecnologia, às vezes, está muito atenado em fazer aplicativos de cerveja, né, o próximo Uber. E o país com tanta diversidade, né, tanta riqueza e precisando de tanto aporte tecnológico, e às vezes a gente se perde, né, nas ideias, né? Me fala aí, Cláudia, um pouco da biocompetitividade e como isso tem a ver com o futuro dessa meninada. Bom, boa tarde a todos e todas. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Cláudia Lima. Eu sou de Recife, Pernambuco, né? E sou diretora-presidente do ITCBio, que é o Instituto Tecnológico das Cadeias Biossustentáveis. O Instituto, tá certo? Que foi criado há quase 7 anos atrás, ele
entrou no cenário nacional preocupado em transformar biomas em bionegócios, certo? Levando em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU. Então, o ITCBio, antes da sigla ESG, Environmental, Social and Governance, ele já era ESG ou ASG, Ambiental, Social, Governança, né? Já praticávamos ESG. Né? E aí, o que é biocompetitividade e para que nós queremos a biocompetitividade? Bom, primeiro, vocês todos conhecem uma música que diz que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Né? Esse é o hino de todo brasileiro que acha, concorda, enxerga as belezas naturais que nós temos. Pessoal, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, com um povo abençoado por Deus. Só que o brasileiro, nós temos 6 biomas, isso é uma coisa completamente inédita. Nós temos um bioma que se chama Caatinga, que fica lá no nordeste do Brasil, que as pessoas só acreditam que a Caatinga oferece aridez e sofrimento. Mas a Caatinga é um potencial gigantesco, assim como o bioma amazônico, o bioma pantanal, a Mata Atlântica, os Pampas e o Cerrado e o Pantanal. Né? E fora esses biomas, a gente pôde notar nesse vídeo que a gente tem mais coisas. Nós temos a costa brasileira, linda, riquíssima em biodiversidade, um ecossistema fantástico que oferece sobrevivência para todas as pessoas que moram naquele local. E aí, o que a gente pensou? Eu vou me levantar, tá bom? O que a gente pensou? Nós somos o primeiro instituto nacional que focou bioeconomia, ok, né? Tudo bem. Mas aí entra no cenário uma pessoa completamente disruptiva, chamada Raoni Kuzma, e vocês vão ver por quê. Resolve fazer um aprimoramento de marca e diz, o ITCBio, com tudo que ele vem fazendo no cenário brasileiro, nos biomas brasileiros, com as pessoas das cadeias produtivas, que vai desde a base, passando pela indústria de transformação, passando pela distribuição e o consumidor final, disse, a gente pode lançar a palavra biocompetitividade. Então, Cláudio, essa palavra, ela não existia até hoje. Né? Obrigado, querido. Isso. Por que a gente resolveu lançar aqui? Porque a Campus Party é um momento disruptivo, tá certo? O meu amigo Cláudio Nascimento fala que inovação já é ultrapassado, tá certo? E nós estamos na adolescência, não é verdade, Dado? Então, por isso que eu pedi, e o Dado fez gentilmente a chamada disso, muito obrigada, querida, é uma honra para a gente, né? Quem assistiu a palestra do Dado vai saber o que eu estou falando aqui. Ele disse que nós estamos na adolescência do futuro. E nada mais disruptivo, mais novo, do que lançar esse conceito aqui na Campus Party. Né? Nós estamos estruturando, pessoal, um movimento disruptivo para fortalecer as cadeias produtivas brasileiras, para que nós possamos valorizar o meio ambiente, oferecer dignidade para as pessoas que trabalham, educando, capacitando, fazendo movimentos sustentáveis por todo o nosso país, por todos esses biomas lindos que a gente pôde perceber agora. Né? Então, é isso, Cláudio. A biocompetitividade é disruptivo, é inovador, é necessário, né? E nós estamos aqui com o simples propósito de convocar as pessoas a entrar nessa rede.
para que nós possamos ser fortes. Porque a palavra do século XXI, Dado, é parceria. Ninguém faz nada sozinho. Então, vamos alinhar nossa parceria em torno da biocompetitividade. Obrigado, Cláudia. Eu fico feliz em ter uma instituição como o ITCBio, ser um OS do Estado de Pernambuco, como também tocar num assunto tão importante, né, que são os ODS. 48% da população brasileira ainda desconhece o que são os ODS, né? Então, discutir, eu digo que o Brasil foi tão bem até os ODMs, né, Dado? E a gente discute muito isso, né? Então, não dá para a gente fazer nada se a gente não pensar em como implementar tudo em cima dessas caixinhas coloridas. Eu digo que nós nos habituamos a um jargão que eu realmente não gosto e tal, mas eu vejo muita gente falar, vamos pensar fora da caixa. Me desculpem, gente, o problema está dentro dela e a gente fica criando fuga, né? Então, é isso. Então, eu queria chamar aqui agora, queria ver a fala da Tatiana Simão. Tati, é muito forte o nome da instituição que você puxa. Somos todos Amazônia, né? Eu trabalho já naquela região há 6 anos e sei o desafio que é trabalhar naquela região, né? Do Maranhão ao Acre. Você, como vem fazendo um trabalho belíssimo lá. E em cima aí dessa não vou nem chamar mais bioeconomia, tá, Raoni? Vou chamar biocompetitividade. Como é que somos todos Amazonas, vem pensando isso para o futuro? Me fala um pouco. Cláudia, é uma alegria muito grande, Raoni, estar aqui com grandes amigos com pessoas com pensamentos e opiniões diferentes, mas com propósitos iguais, de transformar essa realidade, transformar esse mundo num mundo melhor. E pensando nessa transformação, foi criado o Somos Todos Amazonas. O que é o Somos Todos Amazonas? O Somos Todos Amazonas é uma facilitadora de negócios de baixo impacto ambiental. Quando nós falamos de Amazonas, a primeira visão, o primeiro olhar que nós temos é para o nosso meio ambiente. Nós estamos no estado com a maior biodiversidade do planeta, mas um estado onde existem pessoas. Um estado onde existem pessoas que precisam ser beneficiadas dessa biodiversidade. Essa biodiversidade tem que gerar riqueza para quem vive, para quem habita, para quem investe. E é por isso que nasceu Somos Todos Amazonas. Eu sou amazonense, moro aqui em São Paulo há alguns anos, apaixonada pelo meu estado, e venho tornar quem está em São Paulo, quem está no Rio de Janeiro, quem está no Paraná, quem está em Brasília, também pertencente ao Amazonas. Se eu estou aqui, se eu jogo uma lata no chão, eu estou colaborando com o desequilíbrio do ecossistema do planeta inteiro. Então, Somos Todos Amazonas, ele vem trazer essa consciência, ele vem falar de economia de baixo carbono, que é um tema muito atual, muito presente, e é um tema da economia do futuro. O que é a economia de baixo carbono? A economia de baixo carbono considera o sistema econômico como parte integrante do mundo natural. O que resulta uma economia de baixo carbono? A conexão do homem, a harmoniosidade do homem e a natureza gera um padrão de vida elevado, onde uma oportunidade de um desenvolvimento justo e igualitário é tornado, a partir desse uso, dessas riquezas, dessa integração. Ô, Tati, posso quebrar o protocolo? Porque Sim. Tem umas coisas que a gente discute, pessoal, muito interessantes, né? Que a Tati, ela diz, olha, todo mundo só ouve falar de crédito de carbono. Quem já ouviu falar em crédito de carbono aqui? Tá? E de economia de baixo carbono? Então, qual é a diferença? Crédito de carbono é uma atividade, é um segmento econômico baseado na economia de baixo carbono, na descarbonização, nos investimentos de baixo impacto ambiental. O que o crédito de carbono ele é? Uma atividade que deve resultar em novas atividades de impacto. O Brasil ele tem
força e protagonismo para assumir essa nova economia. E pensando em assumir nessa nova economia, a gente deve fazer o uso do crédito de carbono como a espinha dorsal para esses novos investimentos. Agora todo mundo sabe. É muito importante a tua fala, Tati, porque eu estava fazendo um trabalho lá em Manaus, dentro do Sebrae, e o Sebrae Paraná, viu, Camila? Criou um negócio lá, Negócios da Amazônia. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, nossa. E eu estava numa reunião com todos os gestores da Base Norte, que você conhece bem, né? Do Maranhão ao Acre. Que lá se discute a Amazônia Azul, a Amazônia Verde e tal. E foi criado Negócios da Amazonas no Paraná. Aí eu disse, caramba, velho. Tem alguma coisa fora do eixo aí, né? E eu lembro que na reunião, como era que podia expandir essas discussões. Então, não sei se alguém aqui já ouviu falar no CSS, Centro de Sustentabilidade do Sebrae. Fica em Cuiabá. Gente, esse prédio ele é premiado, tá? É um prédio que está com 3 prêmios, salvo engano, como o prédio mais sustentável da América Latina. E as pessoas não conhecem, sabe? Me remete muito a um bom pernambucano chamado Lenine, né? Que ele fala dos Brasis do Brasil. Então, discutir biocompetitividade ou bioeconomia, sem compreender, vou usar uma expressão muito nossa, as nossas entranhas, é muito difícil, né? Então, é muito maluco tudo aquilo que quando você começa a adentrar ali e ver, né? Eu lembro que eu fui fazer aquele encontro das águas e o guia falando de... Ali é o jeitinho brasileiro, que eram as palafitas, e por trás das palafitas eles faziam viveiro para fazer manejo de pirarucu. O cara não entendia a grandeza de tudo aquilo para a região. Cara, eu não me contive, né? Eu cheguei para ele e disse, cara, jeitinho brasileiro, irmão. Eu lembro que no barco, Tati, tinha americanos, ingleses, e o cara falando em inglês, um brasileiro falando que era jeitinho brasileiro. 3 dias depois, você lembra disso, Tati? Foi eu, Francesco, a gente foi de barco, encontrei dentro do Rio Madeira um condomínio de casas flutuantes. Ali também era jeitinho brasileiro? Gente, sabe, aí eu disse, não, velho, surreal. Gente, casas flutuantes com piscina dentro do Rio Madeira. Então, resgatar essa história com quem sabe da história é muito importante. Então, conectar tudo isso, sabe, e aí já puxando um pouco para a ONU, o teu trabalho foi um pouco disso na Amazônia, né? Porque você trazer a experiência de quem está ali no manejo e envolver diversidade num assunto tão, né? Eu digo que aqui eu posso contar algumas gírias que eu aprendi naquela região. O falante, né? O falante, gente, é dinheiro no bolso. Os caras falavam nas reuniões comigo, olha, Cláudio, porque tem que ter o falante. E eu ficava, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Era dinheiro, né? E assim, mas as lições que eu aprendi nesses 6 anos trabalhando naquela região. Que quando eu cheguei no Acre, e aí você deve ter passado por isso, eu quero que você fale mais disso, foi que quando eu cheguei lá, muito focado no design amazônico, escutei de um senhorinho, e aí um senhor, que todo mundo deve conhecer e procurar aí na internet, que as sandálias dele são muito famosas, o rei do látex, e ele fez, Cláudio, você está muito preocupado com o design amazônico que está esquecendo os saberes da floresta. Como é que a gente mensura isso? Né? Então, me fala um pouco, Raul, da tua experiência aí com uma marca muito famosa, né? E qual foi a tua percepção? Claro. Depois. Por favor. Gente, eu vou imitar a Cláudia, que a gente é professor e tio de sala de aula, se ficar parado morre, né? É engraçado isso. Todos me escutam bem? Tranquilos? Mais alto. Mais alto, melhorou? Agora. Tranquilo? Então tá bom. Daqui a pouco ele está fazendo o... Gente, primeiro, uma boa tarde para todos vocês. Meu nome é Raoni Kuzma. Agora foi? Show! Obrigado, gente. Sou designer de conceito, sou especialista em estratégia de marca e eu vou dar um viés aqui de uma percepção que é um dos grandes desafios que a gente tem em bioeconomia, que é entender o seguinte ponto. Tudo tem como fim uma experiência. Essa experiência está dentro de um contexto, ou seja, grupos e territórios,
Esses grupos e territórios estão dentro de um ambiente cultural que foi organizado por valores, criados por repertórios e desenvolvido por afetos. Ou seja, a gente não consegue mais dar tiro para tudo que é lado e achar que a gente vai ter um resultado ou a gente vai gerar algum tipo de percepção. Raoni, aqui, ó. Faz assim. Faz assim Oi? com o microfone, para a Melhor? gente te ouvir melhor. Encosta aqui. Aqui? Isso. Ai, que bom, maravilha. Nossa, bem melhor. Tá bom, não precisa ficar segurando, show. Mas vocês ouviram antes? Tudo tranquilo? Então tá bom. E uma das coisas mais importantes que eu acho quando a gente começa a entender essa dinâmica é que é a partir dessa construção que a gente consegue agregar valor ao ambiente do bio, porque as pessoas precisam entender para vivenciar, elas precisam criar repertórios, ser educadas para entender o valor daquilo que muitas vezes elas nem faziam ideia que existia. Alguém aqui toma banho de arruda para limpar os demônios? A gente consegue tomar banho de arruda no multiverso? Então, a questão não é trazer competitividade orientado por uma tecnologia 4.0 para o ambiente bio. É as pessoas entenderem o valor que isso existe no dia a dia delas. E uma coisa muito rápida, até para passar já para a Tati, que é muito importante, uma das coisas muito legais quando a gente começa a entender dinâmica de comportamento, é entender o seguinte: além dessa dinâmica da gente entender de fato nichos e grupos, vamos trazer 2 pontos aqui que geram um terceiro que é bem interessante. Primeiro, a gente está num ambiente bunny, que dá pano para manga para o FOMO e que estrutura o hacking. O que é isso? O bunny é a evolução do VUCA, que já era uma desgraça por si só, onde apontava de fato que a gente não tem mais verdade absoluta e você que lute com isso. Isso quer dizer que na impermanência a gente pode ser, talvez que sim ou talvez não, porque depende do que se vai chover ou não. A vida muda e ponto. O bunny veio na pandemia, onde demonstra o seguinte: como o mundo já não me dá resposta e essa inconsistência de chão agora ameaça a minha vida, eu me torno ansioso, eu me torno frágil e principalmente não compreensível. A partir disso, é o pano de manga que a gente precisa para criar o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é essa coisa que a gente vive no dia a dia de querer ficar sempre atualizado a toda hora. Os polos opostos de cada um desses pontos, porque a gente precisa trabalhar com tensão para falar de biocompetitividade, trabalhar estratégia de marca, é o seguinte: no bunny, onde já nada se responde, a identidade se torna âncora. É o polo oposto do bunny. Já que o mundo não me sustenta, eu vou ter que me sustentar por si. O que não significa que a gente respondeu as perguntas, simplesmente a gente colocou um chão para a gente poder caminhar. E o polo oposto do FOMO é o acesso. Ou seja, a gente é louco, a gente é doido, abraça Rivotril, mas a gente sabe os caminhos para a gente buscar algum tipo de informação ou algum tipo de solução específica. Nessa dinâmica se cria a cultura do hacking, onde a gente fragmenta as experiências a partir a gente se apropria de valores globais para momentos específicos na nossa vida, porque a gente muda toda hora. E qual que é a tensão que isso cria? A gente agora busca e todas as tendências do universo a partir de 2010, que são basicamente uma releitura de uma tendência chamada Venus Fever da Ipsos, que é a feminilização do mundo, aponta exatamente essa dinâmica de que agora a gente busca alma, a gente busca uma sensibilidade criativa e a gente busca colaboração, a parceria, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não é nada sozinho e, principalmente, a partir do momento que eu sou inteiro, eu quero algo para mim e não em massa. E isso cria outra tensão que é muito importante, que nessa dinâmica de fragmentação, como a gente busca essa relação exatamente da integralidade, não existe nada mais potente do que o imaginário da natureza. É no imaginário da natureza, que é carregado de significados, de sentidos, que a gente começa a se conectar. E por que isso é tão importante para falar de biocompetitividade? Porque a gente começa a traduzir conhecimento tradicional, a traduzir bioma, todo um universo que hoje está escondido em experiência, em orientação, para deixar claro que para você caber no mundo, você não precisa ser pequeno. Você precisa ser íntegro. E a natureza está aqui para fazer isso para você. Então, o que a gente coloca no ambiente da biocompetitividade? Todas as estratégias de comunicação para a gente construir narrativa a partir de fatos e não a narrativa vazia de trazer, como se faz muito hoje, de uma sustentabilidade que não leva ninguém a lugar nenhum, porque ela não existe.
Então, a biocompetitividade tem essa orientação, criar narrativas e experiências baseadas em fatos. E, por isso, a cadeia de valor que o ITC Bio faz tão maravilhosamente bem. Tem todo esse processo de tornar este fato coerente com todo o processo de experimentação, experiência e transformação dos consumidores ou de quem a gente for trabalhar as vendas dos nossos produtos e serviços. É isso, gente. Tati, é teu. Uau! Eu vou fazer uma pergunta aqui aleatória para os três, né? Já que é um tema tão... E aí, dentro dessa perspectiva de ciência e conhecimento tradicionais, né? Como é que fica aí para vocês lidar com isso entre o saber e o fazer, né? Vou reduzir entre a parteira e a obstetra. Eu tenho a ciência e eu tenho um cara que... Como é que a gente dá fit com isso? Nós integramos. E, a partir disso, nós geramos a bioeconomia. Essa integração, essa transformação. Não é fazer mais do mesmo. Não é comer açúcar orgânico substituindo pelo refinado. Não é colocar etanol no carro substituindo pelo diesel. É transformar. É buscar o novo, é integrar esse conhecimento e, a partir desse conhecimento, gerar novas práticas regenerativas, práticas de economias agrícolas, famílias sustentáveis, agricultura familiar. Vamos conectar o homem com a natureza e, a partir dessa conexão, vamos transformar a nossa economia numa economia global, de baixo carbono, de valorização humana, de igualdade, uma economia igualitária, inclusiva e regenerativa. Fantástico, fantástico. Cláudia? Eu queria só complementar o que a Tatiane está falando, que é uma coisa extremamente importante. Para valorizar, você precisa compreender, como o Raoni falou. Pessoal, eu moro numa cidade muito bonita, um dos litorais mais bonitos do Brasil, né? E as pessoas gostam de ir para o litoral das praias de Pernambuco, tomar caldinho. Quem já tomou caldinho de camarão, caldinho de marisco na beira da praia? Pessoal, ninguém conhece a história que está por trás desse caldinho, tá certo? Nós estamos fazendo um trabalho com umas marisqueiras, pescadoras artesanais, que trabalham de 12 a 14 horas por dia. São mulheres guerreiras que vão com lama no mangue até, tá certo, o tórax. E chega lá, tá certo? Eu botei meu pessoal para ir junto, para entender o que era o trabalho dessas mulheres, tá certo? E uma das pescadoras, das marisqueiras, abriu uma ostra e botou na boca e disse: aqui tem um grau de salinidade bom, então tem muita ostra nesse local. Pessoal, o que é isso? Ela é bisneta de pescadores. E a gente não valoriza quando a gente está lá na beira da praia fazendo um negócio desse, tomando um caldinho maravilhoso, todo mundo gosta, elas também adoram, tá certo? Então, a gente tem que conhecer para valorizar. Nós temos um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza e riquíssimo em biodiversidade. O que precisa é que nós conheçamos essa biodiversidade, essas pessoas que estão trabalhando, e precisamos valorizar, tá certo? Esse consumo da nossa biodiversidade, e vamos exportar. O Brasil tem 6 biomas, mais o litoral, mais o mangue, mais as dunas com as restingas e outras belezas tão fantásticas, né? E a gente precisa verdadeiramente integrar, valorizar e nos tornar biocompetitivos, porque nós podemos ser o primeiro país do mundo isso é frase da Tatiane, me permita, tá certo? Nós podemos ser o primeiro país do mundo a ter um resgate real de carbono e dirimir as mudanças climáticas. E é aí disso que a gente está falando, é de biocompetitividade, é de valorização das pessoas, porque acima de tudo, tá certo? Nós precisamos trabalhar com pessoas para pessoas. Todas essas ferramentas científicas e tecnológicas não têm o menor valor se
somente se a gente não tiver como foco de visão a nossa população brasileira. Perfeito. E só complementar uma coisa com a Cláudia, que a Cláudia falou muito bem. Para dar o primeiro passo, né? O que a gente precisa é literalmente aprender a fazer o excelente arroz com feijão, que é a única coisa que vai tornar a gente relevante, disruptivo ou puramente inovador, que é saber tratar a gente como gente. Se a gente entende os valores, as dores, as experiências desejadas, a gente traduz isso em negócio, em competitividade, em transformação social de forma perene e estruturada para além do discurso. Por isso que tratar a gente como gente, que devia ser uma ciência extremamente avançada e a gente faz muito mal, é o que vai possibilitar a gente criar disrupções, criar uma vida que vale a pena ser vivida por muita gente, porque a gente nunca pode esquecer que a gente mora num país pobre, com letramento digital baixíssimo, e se a gente sair daqui querendo fazer NFT ou qualquer coisa do tipo, a gente vai lutar com a mesma dúzia de gato pingado para entregar nada para ninguém. Então, esse bom básico vai permitir com que a gente gere transformações extremamente importantes, relevantes e que, de fato, façam sentido para o Brasil. Oi? Fui muito patriótico agora. Eu fui muito patriótico agora. Mas nós somos. Nós somos. Gente, a gente vai passar um vídeo aqui pelo tardar da hora, mas ainda vou abrir para uma perguntinha aqui, tá? Pode passar o vídeo? O que é biocompetitividade, pessoal? Vamos lá. Fernando de Noronha, para quem não conhece. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver ações como essas, de verdade, gente, porque não é possível num país que se produz tanto grão e tanta gente passando necessidade, né? Então, eu acredito muito nesse novo processo, sabe, de conscientização, né? De estar mais próximo de quem precisa, de estar mais próximo de quem está lá na produção diária e ver o futuro disso, sabe? Então, e começar daquela região, né? E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, aí, desculpa aí, viu, Dada? É muito bom saber que dos 6 biomas do Brasil, 4 estão entre o Norte e o Nordeste. E é isso, gente. Eu acho que chegou essa hora de, como diz os meninos aí da tecnologia, pivotar. A gente tem que dar essa pivotada. Mas dar uma pivotada no Brasil, gente. A gente precisa fazer isso. E é isso. Sem mais delongas, muito obrigado. Cláudia, faltou você fazer um convite aí, né? Ok. Olha lá, ó. Pode, porque aí, claro. Por favor. Eu levo para você, meu querido. Ah, tá. Perguntas. Oi, pessoal. Nossa, obrigada pela oportunidade de escutar vocês. E aquele professor... Acho que tudo passa pela educação, né? E puxando a brasinha para o meu assado, que de assado a gente entende lá no Sul. Eu sou diretora de uma escola infantil há mais de 30 anos
e a gente tem no currículo da escola um projeto que se chama Semeando o Futuro. E nada por acaso nessa vida, o tema do ano que vem é sobre a Amazônia. E eu queria dizer para vocês que a gente fica pivotando e eu quero pivotar esse projeto lá. E a gente precisa saber o que vocês acham importante, sendo de lá, que a gente ensine as crianças. Porque tudo vai passar pela educação, para eles poderem entender. Então, materiais, eu fico à disposição de ser uma semente no futuro desse trabalho, porque eu acredito é por aí que a gente vai, né? Porque não adianta, a gente fala tanto em arte, né? A primeira arte é da gente poder conviver, se fazer respeitar o outro, consequentemente a natureza. E acho que a gente está precisando desse resgate. Então, eu me proponho a fazer esse trabalho lá, tá? Contem comigo. É uma linda. Vai ser um Desculpa, prazer tá dado. enorme. Mais alguém? Tem mais um ali, viu? Deixa as perguntas rolar. Tem Oi, minuto. gente. Tudo bem? Uma pergunta. Como é que a gente consegue ter um letramento da sociedade para cruzar gênero, clima e tudo isso que vocês estão conversando? Puxando sardinha para o meu lado, porque eu sou feminista e ativista do tema. Obrigada. Boa. Raoni, você? Tem. Por favor. Tem mais uma pergunta? Vamos responder as três juntas, tá? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pelo excelente painel. Eu queria saber, né, eu sou consultora do Sebrae, atuo num território e a gente vem fomentando muito empreendedorismo, trabalhando com essa questão de propósito. E nós enfrentamos muitos desafios frente às instituições públicas. E vocês também, né, acredito que sim, frente ao governo, secretarias, enfim. Qual que seria, não os desafios, mas qual é a arma que vocês utilizam, né? A Tati falou sobre colaboração, enfim, a Cláudia também. Mas eu gostaria de saber como é que, para fazer essa transformação, o que vocês levam de legado e que vocês inspiram as pessoas para que essa colaboração aconteça. Tati, você toca? Então, gente, eu vou responder, acho que a primeira pergunta. Eu vou tentar... De novo, desculpa, gente. Foi para vocês três, tá? Então, Show. fiquem à vontade, tá? Perfeito. Eu acho que cabe muito a... Enfim. Perfeito. Tá baixo o microfone? Melhorou? Ah, maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que é legal, e eu digo isso como professor, e assim, amante da potência transformadora que tem a educação, tá? Educação é condicionamento. Vamos tirar a aura das coisas. E uma coisa que é importante para a gente condicionar, a gente precisa saber qual o resultado fim que a gente quer. E esse resultado fim acontece na experiência, na experimentação e na vivência. Então, acho que uma coisa muito legal é permitir com que as crianças percebam a potência que elas têm como agentes transformadores a partir de projetos específicos que podem até encavalar com coisas de tecnologia, mas sempre falando, você é responsável pelo resultado que você gera. Isso é muito interessante pelo seguinte, a gente antes de ser cidadão, a gente é consumidor, infelizmente, mas essa é a realidade. Então, a partir do momento que ela se entende como proprietária dela própria e como empoderada dos resultados que ela vai gerar, ela vai entender o poder que a natureza tem, porque ela é parte da natureza, ela não é a parte do processo. Então, essa leitura integrativa, sistêmica, permite com que ele tenha isso de forma vivenciada, coisa que a gente aprendeu depois de velho. Né? Então, assim, conta com a gente adora essas bagunças, assim, conta com a gente sempre. Mas eu acho que esse é um ponto importante. A educação ela tem um papel fundamental, mas ela é meio, não é fim. O fim é o resultado que, de fato, a gente quer, e as parcerias estão aqui para isso. Tá? Contem com a gente sempre. Desculpa se eu não responder da forma adequada, mas eu acho que quando a gente começa a juntar as questões de gênero, simplesmente é conectar natureza à natureza. Ponto. A gente é o que é. Por isso a identidade, enquanto sustentação de tudo, ela precisa ser louvada. E a gente tem que pagar o preço por isso, porque o mundo luta com a gente a toda hora. Né? Então, essa relação de conectar naturezas à natureza, que é a nossa mesmo, e o mundo que se lasque para entender isso, é esse protagonismo que a gente precisa aprender, mas sempre educando, por mais chato que seja, e mais corriqueiro, desgastante. É na desconstrução que a gente se reconstrói.
E a desconstrução para quem é cabeçudo, e é cabeçudo mesmo, tem que ter um esforço maior, uma paciência maior. Mas a gente nunca pode deixar de ser quem a gente é, independente do mundo que o mundo coloca, porque a gente é Desculpa, eu vou ser muito rápido. Porque a gente vive num mundo de pessoas doentes, exatamente por querer um padrão que não faz sentido para elas, e a gente precisa quebrar isso. E as dinâmicas de raça e gênero são os principais pontos. Tanto que o primeiro imaginário mais potente que tem de transformação para depois da natureza é o antirracismo. É o resgate da identidade. Isso é muito importante. Tá? E aí eu vou passar para ela, senão eu não vou parar de falar nunca. Desculpa, gente. É na prática que a gente aprende, é plantando, é trazendo conhecimento do que é o solo, do valor desse solo, apresentando para essas crianças que são a transformação do futuro, o cuidado, esse olhar para a terra, esse olhar para ela, esse olhar para o outro, entender que nós somos capazes de impactar o outro impacta o outro, e nós impactamos o ambiente que nós vivemos, e a partir disso deixamos de ser um indivíduo do sistema e nos tornamos um indivíduo pensante. Fantástico. Então, eu vou completar a resposta do Raoni, porque eu acredito que a parte da educação ficou clara, porque a educação é transformadora, né? Nós sabemos o quanto a educação superior foi transformadora no Brasil, com a inclusão de universidades no Brasil inteiro. Né? Então, isso é uma coisa que não se discute, se observa, né? E se constrói. Aí eu vou te responder, minha querida. Sabe como que a gente faz isso? A gente precisa praticar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Nós precisamos aprender o que são esses 17 objetivos. Né? Essa inclusão de gênero, que é o ODS 5, não é isso, Cláudio? Que é o maior especialista em ODS do Brasil. Então, é um dos ODS que a gente precisa implementar no dia a dia. Aliás, todos. Erradicação de pobreza, parcerias, né? Que é o 17, né? Eu aprendi hoje. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, integração, cooperando. Exatamente. E aí, nós precisamos ser urgentemente ESG. Urgentemente. E só para te responder como é que a gente começa, tá certo? Eu queria apresentar para vocês o símbolo do ITCBio. O ITCBio, ele tem como símbolo o globo, que tem é o símbolo maior da sustentabilidade. E quando a gente foi criar, a gente deu uma ideia para um estudante de design, uma menina fantástica, talentosíssima, que eu disse a ela, eu gosto muito de ciranda. Pessoal, em Pernambuco, ciranda não é uma dança de criança, é uma dança de adultos, que só é harmoniosa quando as pessoas se dão as mãos e dançam iguais. Então, isso é respeito à diferença. Então, eu convido a todos e todas para que a gente possa dançar uma ciranda, todos nós, no próximo ano, transformando a nossa sociedade com esse movimento que a gente está convocando todo mundo, que é o ForBio. Vocês são intimados a fazer parte dessa transformação que nós estamos solicitando, colocando nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Tatiane. Obrigada, Roni. E aqui, gente, eu encerro o nosso painel, porque tem já um caba me olhando ali. Cara, já passou teus 5 minutos. Isso é um tema, gente, muito extenso, mas fiquem ligados, acompanhem aí nas redes sociais o trabalho aí do ITCBio, do Somos Todos Amazonas, do Oralab, da Lab Griot, entre outros. Cara, é muito importante essa pauta, gente, para a gente pensar nesse futuro.